Bom, gente, vamos lá. A aula de hoje vamos falar de agentes antimicrobianos utilizados em vivo. Então, na verdade, resumindo isso aqui, são fármacos, medicamentos que os indivíduos tomam para controlar as infecções por micro-organismos. Então, o controle de micro-organismos para objetos não vivos, né? Como vocês viram, inclusive, no trabalho de mapa mental que vocês fizeram, você tem alguns controles de micro-organismos, como, por exemplo, a esterilização pelo calor, os processos de radiação são processos que causam esterilização também, a filtração e alguns agentes químicos, como, por exemplo, alguns desinfetantes, né? E antissépticos. Então, você controla o crescimento de micro-organismos em objetos não vivos por esses métodos aqui. Porém, como é que nós controlamos isso quando a presença do micro-organismo é no indivíduo, né? Não dá para a gente autoclavar ninguém, né? Muito menos irradiar. O que você faz? A gente administra, então, os antimicrobianos, que são compostos que podem ser naturais ou sintéticos capazes de destruir ou inibir os agentes infecciosos. E aí nós temos os antibacterianos, os antifúngicos, os antiprotozoários, antiomínticos e os antivirais, eles compõem juntamente todos eles com os antimicrobianos, que são os medicamentos que nós tomamos quando estamos com algum problema infeccioso dessa natureza. Então, os antimicrobianos, os naturais, são considerados antibióticos. Natural por quê? Né? Porque é algum micro-organismo que produziu. E aí, na natureza, os micro-organismos competem também. Então, quando um produz uma toxina contra o outro, nós falamos que é um elemento natural. E aí, o ser humano descobriu algum desses elementos naturais e conseguiram fazer o medicamento a partir daí. Os semissintéticos, eles são modificados artificialmente para aumentar a sua eficácia. Então, semissintético, então uma parte dele é natural, uma parte dele é sintético. E ainda nós temos os medicamentos que são completamente sintéticos, que são desenvolvidos quimicamente. Bom, com relação um pouco da história, né, dos antibióticos, dos antimicrobianos, o Paul Ehrlich, que é esse senhorzinho aqui da foto, em 1910 ele desenvolveu o conceito de toxicidade seletiva. O que é isso, né? É algum medicamento que tem que ser tóxico, mas tóxico apenas para o micro-organismo, sem ser tóxico para o hospedeiro. Então, o que seria a toxicidade seletiva? É inibir ou matar o crescimento de micro-organismos sem resultar um efeito prejudicial para o hospedeiro, para o indivíduo que está tomando aquele medicamento. O Paul Ehrlich ele sintetizou lá em 1910 o Sulfarsan, que foi o primeiro composto químico que podia curar uma doença sem intoxicar o paciente. E em 1930, o Gerard Domac, não sei se é assim que pronuncia o nome desse senhor, ele sintetizou as sulfas, que é um agente quimioterápico sintético que é muito conhecido e utilizado até hoje. É uma curiosidade que ambos os pesquisadores eles são da Alemanha. Bom, falar um pouco agora do Alexander Fleming, né? Em 1929 ele descobriu a penicilina. O Alexander Fleming estava fazendo uma cultura de bactérias e nessa cultura de bactérias houve a contaminação da cultura bacteriana por um fungo. E quando houve essa contaminação por um fungo, se a gente olhar aqui, ó, o fungo é esse verdinho. E aí não houve o crescimento de colônias bacterianas ao redor do fungo. Por quê? O fungo é o Penicillium notatum, olha o nome do fungo. E aí ele produzia um agente químico, um agente natural do próprio fungo, micro-organismo, que impediu o crescimento dessas bactérias. E a partir daí, o Alexander Fleming isolou esse princípio ativo, que foi a penicilina. E aí, nesse mecanismo que a gente vê aqui, é um processo de antibiose, que é quando um micro-organismo produz alguma toxina que não vai deixar outro micro-organismo crescer. Então, formando o antagonismo microbiano. Então, foi acidentalmente que o Alexander Fleming descobriu. Então, ele fazia uma cultura de bactéria,
foi contaminado por esse fungo, Penicillium notatum, e aí ele notou que não havia crescimento próximo à colônia de fungo, porque o fungo estava produzindo alguma coisa. E aí ele isolou a penicilina. E a penicilina, né, ela teve um uso grande na Segunda Guerra Mundial, ela revolucionou o tratamento das doenças infecciosas, né? A penicilina é muito eficaz no tratamento de bactérias gram-positivas e hoje em dia nós já temos as penicilinas que são modificadas quimicamente, que são chamadas de semissintéticas, que elas atuam tanto em bactérias gram-positivas quanto em bactérias gram-negativas. Aqui eu tenho o espectro de ação de alguns antimicrobianos nessa tabela. Do lado esquerdo nós vemos aqui os procariotos, né? Daqui para cá, e do lado direito nós vemos os medicamentos para eucarioto e o seu espectro de ação. Quando a gente observa essa tabela, eu vejo que a tetraciclina ela tem um amplo espectro de ação. No entanto, essas drogas com espectro de ação que são muito amplas podem causar um dano, um prejuízo na microbiota do hospedeiro, na nossa microbiota. Então, lembra na semana passada que a gente falou de microbiota e que eu posso ter o crescimento dos oportunistas? É justamente por isso, quando você influencia a morte de micro-organismos da microbiota que estavam normalmente ali, mas você tomou muito antibiótico, você pode ter uma diminuição da sua microbiota, consequentemente os oportunistas podem se desenvolver, e isso não é muito legal. Bom, existem então alguns mecanismos de ação dos antimicrobianos, e esses mecanismos são divididos em 5. Então você tem a inibição da síntese de parede celular, inibição da síntese proteica, você pode inibir também a replicação. A replicação, lembra quando você duplica o DNA? Então você pode inibir a replicação do DNA, pode causar ainda dano à membrana plasmática, e também existem medicamentos que inibem a síntese de metabólitos que são essenciais para o desenvolvimento daquele micro-organismo. Bora ver aqui nessa figura um resumo desses 5. Então, primeiro, aqui em cima, então, primeiro inibe a síntese de parede celular. Então, você tem, por exemplo, a penicilina, que pode fazer isso, de inibir o crescimento de parede celular. Consequentemente, a bactéria não consegue se desenvolver, se estabelecer direito e ela acaba morrendo. 2, nós temos a inibição da síntese proteica. Então, quando você inibe a síntese proteica, como, por exemplo, o clorafenicol, essa bactéria, esse micro-organismo, não consegue sintetizar proteínas essenciais para a sobrevivência dela e ela acaba também morrendo. O terceiro mecanismo, inibição então da replicação, porque você tem alguns medicamentos, como as quinolonas, que interferem no processo de replicação e também de transcrição. 4, nós temos medicamentos que causam dano à membrana plasmática da célula. E 5, nós temos medicamentos que inibem a síntese de metabólitos que são essenciais para o crescimento desses micro-organismos. Vamos ver um por um pouco mais os diferentes. Então eu tenho aqui, inibição da síntese de parede celular. Aqui eu tenho um desenho de uma gram-positiva e de uma gram-negativa. Então a gente sabe que a parede celular é composta de peptídeo-glicano, que é uma rede de peptídeo-glicano, e esses medicamentos, como a penicilina, inibem a síntese do peptídeo-glicano. Então a parede celular fica mais fraca, fica enfraquecida, consequentemente eu tenho lise dessa célula. E como esses medicamentos eles agem no processo de síntese da parede, eles vão afetar as células que estão em crescimento, a célula que está fazendo o processo de divisão ali. E aí você tem as células que são mal formadas e aí você não tem uma estrutura adequada para a vida daquele micro-organismo. Então você acaba tendo lise celular e o micro-organismo então morrendo. Olha que interessante essa foto. Do lado esquerdo eu tenho um bacilo, Esse bacilo ele não foi afetado pela penicilina, sem tratamento. E do lado direito eu encontro aqui justamente um bacilo onde houve tratamento com penicilina e a parede celular dele não foi
feita de maneira correta, e aí você mostra a bactéria toda desgranhada aqui, porque ela sofreu a ação da penicilina. Inibição da síntese proteica, né, que é o segundo. Então, em procariotos e eucariotos, a estrutura do ribossomo é diferente, né? Então, em procariotos, você tem lá um ribossomo que é 70S, esse S é de sedimentação, que faz uma ultracentrifugação, então se chamou isso de 70S, e para eucarioto 80S. Inclusive, é uma diferença interessante para você usar a medicamentos que ajam apenas nas estruturas de ribossomo dos procariotos, né? Porque você, quando faz um medicamento que age na estrutura de ribossomo de procarioto, como nós somos eucariotos, os nossos ribossomos são diferentes. Então, essa toxicidade, ela realmente é seletiva. Então, você tem alguns antibióticos que fazem isso. Você tem o cloranfenicol, a streptomicina e a tetraciclina. São medicamentos que agem, então, na síntese proteica, elas agem nos ribossomos. Olha aqui que belezinha. Então, você tem aqui o cloranfenicol, ele se liga à porção 50S do ribossomo e inibe a formação da ligação peptídica. Então, você não tem a ligação do peptídeo, dos aminoácidos ao peptídeo para a formação da proteína. Tem ainda a tetraciclina. A tetraciclina, ela interfere no acoplamento do RNA transportador, então o transportador não se encaixa direito nesse complexo, e aí você também não tem a formação da proteína. E a streptomicina, ela altera a conformação da porção 30S, e aí vai atrapalhar a leitura do RNA mensageiro. Atrapalhando a leitura do RNA mensageiro, você também não tem a formação da proteína bacteriana. Então, você tem aqui o cloranfenicol, tetraciclina e streptomicina agindo, então, na síntese de proteínas desse micro-organismo. Ainda temos medicamentos que agem no dano à membrana plasmática. Esses medicamentos, basicamente, são utilizados em fungos. Para bactérias não funcionam muito bem, então eles são utilizados para fungos, então são drogas antifúngicas, alteram a permeabilidade da membrana plasmática, né? Então nós temos, por exemplo, a anfotericina B, o miconazol e o cetoconazol. Eles se combinam com esteróis da membrana plasmática dos fungos e vão levar a um dano dessa membrana plasmática. Consequentemente, a membrana se rompe e o fungo também acaba morrendo. Só que esses tratamentos podem ser tóxicos para a gente, né? Porque lembra que o fungo também é um eucarioto, ele tem o material genético dele, o DNA, dentro de uma carioteca. E nós também temos a membrana plasmática. Então, o uso prolongado desses medicamentos podem ser tóxicos também para o hospedeiro. O quarto mecanismo de ação, inibição da síntese de ácidos nucleicos. Então, por exemplo, você tem as quinolonas, que são os antibióticos, que inibem a DNA-girase. Então, a DNA-girase está envolvida então, no enrolamento da hélice do DNA bacteriano. Então, se você tem um medicamento que atrapalha o papel da DNA-girase, então você não tem um processo de replicação funcionando de maneira adequada. Consequentemente, esse micro-organismo acaba morrendo. E, por último, nós temos a inibição da síntese de metabólitos essenciais. Então, como exemplo, eu coloquei aqui as sulfas, né? Elas bloqueiam a síntese de ácido fólico. Então, o que acontece, né? O ácido fólico ele é essencial para a construção das bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são essenciais para formar o DNA bacteriano. Então, as bactérias elas possuem uma enzima que sintetiza o ácido fólico. Então, quando você toma a sulfa, ela vai inibir a síntese, vai inibir a ação da enzima, consequentemente inibir a formação do ácido fólico, e aí você não tem a formação de maneira adequada do DNA bacteriano. Então, o DNA ele não é
replicado. Então, aí você fala assim, ah, mas professor, se a gente tomar a sulfa, ela não vai atrapalhar com o nosso ácido fólico também? Porque para a gente o ácido fólico também ele é importante. Porém, a bactéria, ela mesma produz o ácido fólico. Então, o que a sulfa faz? Ela inibe aquela enzima de produção de ácido fólico. E o ácido fólico nosso a gente não produz, a gente adquire pela alimentação. Então, a gente se alimenta e usa o ácido fólico. Então o mecanismo de obtenção de ácido fólico de bactéria e humano é diferente. Então por isso que a sulfa não vai atrapalhar na formação de ácido fólico na gente, porque a gente não faz ácido fólico, a gente adquire pela nossa dieta, pela nossa alimentação. Bom, e para resumir aqui de novo, né, colocar nesse slide os mecanismos de ação dos antimicrobianos. Então são 5 mecanismos, né? Então você tem a inibição da síntese da parede celular. Quais medicamentos fazem isso? A penicilina e a cefalosporina. Eu tenho também a inibição da síntese de proteínas. Então você tem o clorafenicol, streptomicina e tetraciclina, que inibem a síntese de proteína, a síntese proteica bacteriana. Inibição da replicação do DNA. Então você tem a quinolona e a rifampicina que fazem isso. Dano à membrana plasmática de fungos. Então você tem anfotericina B, miconazol e o cetoconazol. E inibição da síntese de metabólitos essenciais. Aí nós temos as sulfas. Então, como exemplo aqui, eu tenho a sulfanilamida. Então, aqui, pessoas, são apenas alguns exemplos de medicamentos que vão inibir esses mecanismos de sobrevivência do micro-organismo. Então, cada um deles age em uma determinada região no micro-organismo. Bom, para o antibiótico ele ser considerado ideal, né? Ele tem algumas características para ser considerado um antibiótico ideal. Então ele tem que ser seletivo, né? Ele atinge apenas o micro-organismo e bactericida que haja e mate o micro-organismo. Bactericida significa isso, matar a bactéria. Alcançar rapidamente o alvo, com boa distribuição no local da infecção. Isso é interessante também, a velocidade com esse medicamento trabalha. Ter um espectro de ação estreito, porque se for muito amplo, ele pode afetar a nossa microbiota e fazer com que os oportunistas se desenvolvam. Também tem que ter uma baixa toxicidade, não ser tóxico para a gente, ou se for tóxico, não ser tão tóxico. Ter poucas reações adversas. Várias vias de administração, né? Pode ser via oral ou via intramuscular. Quanto mais possibilidades, melhor. Tem uma boa absorção desse medicamento. Não induzir resistência, né? Para que o medicamento... na verdade, o medicamento não, para que o micro-organismo não fique resistente a esse medicamento, a essa droga, e uma boa relação em custo, benefício e eficácia. Né? Tem que ter um preço bom, o benefício é que vai funcionar direito, vai funcionar para matar o micro-organismo e tem que ser eficiente nesse papel de matar o micro-organismo. Então, será que tem algum remédio que tem todas essas características? Não, né? Porque sempre alguma coisa eu vou ter uma falha ali no medicamento. Mas aqui seria o que? Um medicamento antibiótico ideal. Então, nós temos alguns que são menos tóxicos, outros mais tóxicos, enfim, mas um ideal mesmo não há. Bom, já que temos os medicamentos para a destruição de micro-organismos, ou pelo menos uma tentativa para destruir o micro-organismo, os micro-organismos, principalmente as bactérias, desenvolveram mecanismos de resistência aos antibióticos. Então, o que é uma resistência aos fármacos, né, aos medicamentos? É a capacidade adquirida de um determinado micro-organismo de resistir a um agente quimioterápico, ao qual ele era normalmente suscetível. Então ele não é mais suscetível, ele passou a ser resistente. Vamos acompanhar aqui, são dois mecanismos, né? A mutação
e a recombinação genética. Vamos ver primeiro a mutação. O que acontece? Vamos aqui do 1 e até o 5. Então, primeiro eu tenho o quê? Né? Uma população de bactéria em processo de multiplicação. E aí, com o tempo, né, dessa vida bacteriana, que pode ser minutos, horas, dias ou meses, pode ser que aconteça o processo de mutação. Então, 2. Processo de crescimento e divisão produzem naturalmente células mutantes. Então, algumas células bacterianas serão mutantes, tanto é que eu coloquei aqui de cores diferentes, uma vermelha e uma azul, que é diferente dessa branquinha porque ela é mutante. Bora continuar aqui. Passo 3. A população continua se multiplicando e ocasionalmente originando mais células mutantes. Olha aqui a amarelinha que não tinha e vai passando o processo de mutação, né, de multiplicação. Aí essas bactérias elas podem sofrer um processo de pressão seletiva. Células são expostas a um composto antimicrobiano. E algumas delas, se a gente olhar aqui, as que eram branquinhas estão até mais claras. E as azuis também, representando, e as amarelinhas também, representando que esse composto antimicrobiano ele foi eficaz para destruir esses micro-organismos. Porém, esses vermelhinhos aqui, eles são resistentes. Então, a mutação que eles sofreram deu uma resistência para esse micro-organismo, diferente da bactéria azul ou amarela. Porque elas também sofreram mutação, mas a mutação que elas sofreram não foi uma mutação que causou resistência para esse tipo de medicamento. E aí, quando eu tenho essa bactéria resistente, eu vou ter os mutantes, que é um mutante, né, que continuam com o crescimento na presença dos antimicrobianos e inicia uma dispersão pelo ambiente. E aí que você tem a dispersão daquelas bactérias que são resistentes a alguns medicamentos. Então aqui você tem, por exemplo, nessa população, aqui essa população maior, a grande maioria das bactérias são bactérias que são suscetíveis a determinado tipo de antibiótico. E aqui eu tenho em vermelhinho 2 bactérias que são resistentes àqueles antibióticos. Então o que acontece? Então aqui inicialmente eu tenho uma população que é composta principalmente por bactérias que são suscetíveis. Após a administração do antibiótico, você tem o antibiótico atuando nas bactérias que são suscetíveis, só que não agem naquelas que são resistentes. Depois de um tempo, olha o que acontece. A população que era composta principalmente de bactérias suscetíveis, agora a população é composta principalmente por bactérias resistentes aos medicamentos. Então, aquele antibiótico não vai servir mais para essa bactéria. Então, tem que trocar o medicamento, porque ela ficou... a população agora é uma população predominantemente resistente àquele medicamento. Bom, quando a gente fala de variação agora do micro-organismo, a gente falou de mutação e agora esse outro quadro é a recombinação genética. Né? Você tem transferência de material genético. A gente viu, inclusive, na aula de genética e genética bacteriana, que os micro-organismos podem transmitir uns para os outros genes de resistência. Vamos ver como isso funciona? Então, aqui, no quadrinho 1. Então, o que você tem? Você tem 2 populações de bactérias. A população A, que essa aqui é branca, e a população B, que é a vermelha. E elas crescem no mesmo ambiente. A espécie A, então, ela é suscetível a um determinado tipo de droga, e a espécie B, ela é resistente a essa droga, que aqui foi chamada de droga X, uma droga qualquer. Aí, depois de um tempo, o que acontece? Eu posso ter a troca de material genético, de DNA. Então, por exemplo, por plasmídeos, né, que são esses elementos móveis. Então, a bactéria pode fazer um processo de conjugação, que é aquela membrana plasmática que se estende e liga a outra bactéria, e ela transfere o material genético de uma para outra. Aí, como consequência, olha aqui o 3. Célula da espécie A recebe o gene de resistência à droga X que estava presente no elemento genético móvel da célula da espécie B.
Então, a espécie B duplicou o seu plasmídio e transferiu esse plasmídio para a célula que não tinha resistência antes, que era suscetível. Aí depois a pressão seletiva, que é justamente quando você toma o medicamento, você vai ter bactérias que são expostas a essa droga X. O que vai acontecer, né? Na presença da droga X, as células da espécie A, que receberam o gene de resistência da espécie B, elas são capazes de se multiplicar, enquanto que as células que não receberam o gene de resistência, elas acabam sendo sensíveis àquela droga e elas acabam morrendo. Então aqui é um outro exemplo que mostra como que a gente pode ter a ocorrência de resistência. Então o primeiro caso foi por mutação e o segundo caso foi bactérias que fizeram o processo de recombinação dos genes. Uma transfere para a outra esses elementos de resistência. Então vamos entender melhor o que é a resistência. Então, o que é a resistência a antibióticos? Então é a capacidade que o micro-organismo tem de se multiplicar na presença de altas doses de antibióticos, ou seja, você está tomando antibiótico e esse micro-organismo nem está aí, ele continua se multiplicando. E essa é uma adaptação natural, que foi ou por mutação ou por transferência de material genético de uma bactéria para outra. Então, por que as bactérias se tornam resistentes, né? Então, existe uma grande capacidade de adaptação ao meio ambiente que a bactéria está. Sofrem mutações genéticas que ocorrem com frequência nas populações microbianas e, como a gente já viu antes, existe também a troca de material genético entre essas populações microbianas. Então, genes de resistência podem ser passados de uma bactéria para outra. Bom, então eu tenho aqui dividido em 4 os mecanismos básicos pelos quais essas bactérias fazem esse processo de resistência aos antimicrobianos. Então, o primeiro deles, o antibiótico, ele é bloqueado de entrar no micro-organismo. Eu tenho também a inativação por alguma enzima que a bactéria tenha, então ela inativa o antibiótico. Eu posso ainda ter a alteração da molécula-alvo, então a molécula era de um jeito e a molécula-alvo vai ser de um outro jeito, consequentemente o antibiótico não consegue atuar mais nela. E eu tenho o efluxo de antibióticos, que literalmente é a bactéria recebe o antibiótico e dentro dela tem uma bomba que joga esse antibiótico para fora. Então esses são os 4 mecanismos básicos de resistência aos antimicrobianos. Vamos ver um por um, mostrando as figuras isoladamente. Então aqui eu tenho o bloqueio da entrada do antibiótico. Então eu tenho aqui a presença do antibiótico. Esse antibiótico vai entrar por porina, que está presente na parede celular do micro-organismo. Porém, os antimicrobianos, eles podem bloquear a entrada do antibiótico por essa porina. Então, com isso bloqueado, não há a entrada do medicamento no micro-organismo, consequentemente esse medicamento não vai fazer efeito nenhum nesse micro-organismo. O outro método, inativação da droga por algum tipo de enzima. Então, o que acontece? O antibiótico ele chega para atuar no micro-organismo, mas esse micro-organismo ele começa a produzir enzima e essas enzimas destroem ou modificam o antibiótico. Consequentemente, esse antibiótico também não vai ter mais a sua ação. Você teve inativação da droga pela presença de uma enzima bacteriana. Ainda, nós podemos ter alteração da molécula-alvo. Então, você tem aqui, por exemplo, a presença do antibiótico atuando nessa molécula-alvo. E aí, como nós podemos ter o quê? Um sítio modificado. Tá vendo que aqui está modificado? Que antes era arredondado e agora está quadradinho. Então, você teve a alteração estrutural do sítio de ligação. Então, a ligação foi bloqueada. Então, consequentemente, esse medicamento não funciona mais. E, por último, nós temos então a bomba de efluxo. Então, são bombas no interior da bactéria que fazem com que, assim
assim que o antibiótico entra na bactéria, essa bomba já lança esse antibiótico para fora da bactéria. Então eu tenho uma entrada do antibiótico, mas logo na sequência você tem a presença dessa bomba e essa bomba então expulsa esse antibiótico para fora do micro-organismo. Então, a bomba de efluxo é o nosso último mecanismo de resistência aos antibióticos. Então eu tenho aqui, ó, a resistência, ela pode estar no cromossomo, né, essa característica de resistência, ou a resistência pode estar em plasmídio. E aí eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos. Então eu coloquei, por exemplo, bloqueio da entrada da penicilina. Então, o que acontece? Onde está a base genética de resistência? Está no cromossomo da bactéria. Inativação do antibiótico, por exemplo, penicilina e cloranfenicol, pode ser tanto no plasmídio quanto no cromossomo o processo de resistência. A alteração do alvo, né, que muda a molécula para eritromicina e streptomicina, você tem lá que é cromossomal. Então, a resistência mora no cromossomo e não em plasmídio. E a bomba de fluxo para as tetraciclinas, cloranfenicol e eritromicina, você tem a base genética de resistência está no cromossomo ou no plasmídio. E é isso, gente. A aula de hoje era basicamente isso e nós vamos encerrar por aqui. Tudo bem?